Bom dia, irmãos. Graça e paz e muita misericórdia, né? Depois de todo esse discurso, eu tenho que corresponder à altura. Vai ficar um pouco complicado, mas está tudo bem. Vindo da parte de Deus, a gente sabe que vem perfeito, não é verdade? Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. São Mateus fez parte da minha história ministerial, né? Foi onde Deus apertou um pouquinho, me moldou. Tem uma galera aí que está fazendo assim com a cabeça, porque assim, a gente é da mesma época. É claro que a gente começou com 12 anos. Não foi, Fabinho? 12, a gente 12 para 13, né? Por isso que agora, com 30, a gente está, né? Tá tudo bem. Obrigada. Então, mas foi um momento onde eu me desvencilhei da sede, né? Saímos da sede e viemos ser moldados e apertados pelo nosso Deus, até que aprove ao Senhor nos enviar novamente à igreja sede e ainda, então, permaneço lá até hoje. Quem conhece um pouquinho da história sabe que eu sou pastora da sede. Também dirijo os 3 colégios que nós temos hoje de educação cristã, não mais um, mas hoje 3, uma unidade nova no Itaim Paulista, né? E tem sido assim um lugar aonde Deus tem operado através do conteúdo acadêmico, mas Deus tem tocado em famílias, alcançado pessoas, porque quando a gente toca na próxima geração, ou nesta geração das crianças agora, a gente alcança as famílias. E é uma estratégia divina isso. E também uma estratégia maligna, derrotar as famílias. Mas venho num dia muito especial, né? Venho para falar com as mães, as mulheres, aqueles que são mães, aquelas que são mães de filhos, sejam eles gerados de forma espiritual, porque são mães, né? Nós temos esse potencial, sejam elas geradas de forma natural, física, emocional, cuidamos de filhos. Eu costumo dizer que a mulher ela já nasce com essa natureza de querer cuidar dos filhos, seja dela, dos outros. A gente tem esse dom, gente. Repara, a gente encontra os filhos das amigas e a gente fala o que para elas? Ai, eu estava agora fazendo isso. Né? Eu vi os filhos dos amigos, aí eu falo, meu Deus, eu vi você na barriga da sua mãe, você é um pouco de filho meu. Não é, gente, tenho 4. Mas a gente tem essa habilidade, né, de adotar, de trazer para perto, porque Deus nos deu esta natureza. E por isso que para a mulher é tão fácil a gente cuidar dos filhos espirituais. Por causa desse senso maternal que nós temos. Não importa de onde tenha sido gerado os filhos, se foi daquela barriga ou daquela, nós adotamos, nós cuidamos, nós respondemos, nós nos sentimos responsáveis, não é assim? Ou é só eu? Eu sei que está frio, eu sei, mas ainda não travou aqui, travou? Então, não é assim? Nós não somos assim? Somos assim, somos assim. E quando ainda nós somos solteiras, a gente já diz assim, quando eu casar, ou quando eu tiver filhos, ou quando a gente sempre está já cuidando, prestando atenção no como vai ser lá para frente. Isso é divino. E é tão gostoso vir aqui e falar para essa geração de mães. E eu incluo também vocês homens, por quê? Porque tem muito homem que faz papel de pai e mãe. Não é verdade? E como isso é lindo ver essa figura forte, dentro da característica que Deus o criou, formando essa célula principal da sociedade, que é a família, e que foi a primeira ideia de Deus para nós. Então, falando um pouquinho de mim como mãe, já falei como profissional, como pastora da sede, das mulheres da sede, o nacional, com as mulheres no nosso
MI. Em breve nós estamos aqui, né? Daqui 3 semanas? Jesus! Então, gente, aguardem surpresa. O tema que nós estamos tratando é um tema muito importante. E eu já senti a atmosfera da igreja, né, que vocês estão prontos para receber. O tema esse ano é Imersas no Espírito. Então, exatamente como a gente viu acontecer agora de manhã. Então, como Deus tem feito, né? A semana passada nós estávamos em Paranaguá, na nossa comunidade em Paranaguá. E o que Deus fez ali, um renovo, um derramar diferente no meio das mulheres, como Ele tem tocado. E em cada comunidade que a gente tem ido, Deus está fazendo diferente. Então, não perca, não perca. Mas falei isso um pouquinho, e agora um pouquinho da minha versão mãe, que eu acho que é a versão que eu mais gosto. Não, eu gosto da versão esposa também, é bem legal. É bem legal, né? É bem legal. Casei com um Lorde, né? Vocês viram o pastor Davis falar, então a gente tem que ser aquela esposa apaixonada, né? Mas a minha versão mãe é uma versão muito louca, muito protetora, muito parecida com a sua. Eu tenho 4 filhos, eu tenho o Carlos Eduardo, que já tem 28 anos, é casado. A Ana Beatriz, que tem 25, a nossa santa psicóloga. Carlos é produtor musical, ele é doidinho assim, viu, gente? Quem conhece, confirma, fala, né? Ele é bem produtor, criador, artista. Então, imagina, uma cabeça pensante, né? Os 2 estão na sede agora de manhã, na igreja sede, porque a Bia, ela faz parte do Ministério com Crianças. Ela é uma das líderes do Ministério com Crianças, então ela tem que estar lá fazendo o ministério. E aqui comigo veio a Annelise, que, olha, é uma das mais tímidas, e você derrubou ela, fazendo ela vir aqui na frente. Mas ela me ajuda muito no ministério de oração com as mulheres. Então, ela me ajuda nessa criação de coisas que a gente faz, de arte, de camiseta, né? Do jeitinho dela, quietinha, faz um estrago quando começa a orar, Jesus, Jesus. E o pequenininho, né? Que é o Luiz Antônio, que ele tem 13 anos, e com essa mini idade, ele já acompanha a gente, está ali. É um cabecinha inteligente, né, Luiz? Estudioso, e eu louvo a Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não tenho filho perfeito, tá? Você tem? Ah, achei que tivesse. Os meus têm um monte de defeito, mas eu sou mãe, não vou vir aqui na frente falar defeito dos meus filhos. Eu vou falar só as virtudes deles. O defeito deixa quieto, o Senhor vai tratar e está tudo bem. Eu quero saber quem eles são em Cristo. E graças a Deus eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa, com todo o intento que o diabo usou. Como disse o pastor, com toda a fúria que o diabo se levantou um dia para tentar calar a minha boca e me envergonhar, me subjugar, me destruir e afastar os meus filhos de Deus e de toda a família, Deus pegou isso aqui e transformou em bênção. E hoje eu posso dizer que todos eles servem ao Senhor, amam ao Senhor de todo o coração. Têm essa vida com Deus, não são perfeitos, mas por causa de uma vez eu me dispor, dobrar os meus joelhos, orar e pedir que o Senhor tivesse misericórdia da minha casa. E que se isso acontecesse, eu dedicaria todos os meus dias a Ele. E é assim que tem sido até a volta de Cristo, vai ser assim. Não somos perfeitos, mas caminhamos com aquele que é perfeito. E é Ele que pode fazer tudo em nós e através de nós. Amém? Eu queria, se vocês trouxeram Bíblia aí, não importa se é Bíblia eletrônica, Bíblia de papel, não importa, é a palavra de Deus. Eu digo que a palavra, você pode pegar a palavra e escrever no chão, ela nunca vai voltar vazia, porque ela é viva. Ela não é simplesmente um papel, ela é viva e ela promove vida em nós. Abra comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 1.
1 Samuel, no capítulo 1. Gosto muito, 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 muito da vida de Ana, gente, muito. Não foi à toa que Deus me deu uma sogra, Ana Maria, que foi uma mulher que foi um canal de Deus para me ajudar numa fase muito difícil da minha vida, onde eu precisava de uma reconstrução, uma mulher de oração, uma mulher de Deus mesmo, agora de saudosa memória, porque Deus a levou, mas ela uma mulher querida, e ela era Ana Maria. Minha filha é Ana Beatriz. E a Anne, que é um Ana camuflado, né, Anne? É um Ana chique, né? É um Ana chique. Eu amo a vida de Ana. Ana me inspira muito. Ana é uma mulher como eu e você. Falha, finita. E nós vamos saber um pouquinho da vida dela aí. E o que de repente a gente se identifica com essa Ana. Amém? Então vamos lá. Havia um homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframita, Zufi. Uns nomes bem lindos, né, gente? Que, assim, para a gente decorar, é melhor deixar quieto, não precisa. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque ele a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha, estou achando, né? O que tem a ver o amor do marido e o amor dos filhos? Tudo bem, vamos deixar. Um dia nós vamos encontrar o Eucana, eu quero perguntar para ele, você estava se achando quando você falou aquilo, né? Mas não, deixa ele aí, coitado, deixa ele aí. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, Eli, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito, orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. E o verso 18, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Até aqui. É uma história muito conhecida de todos nós, né? Uma história que a gente sempre lembra
talvez em Dia das Mães, talvez em culto de mulheres, porque ela nos deixa grandes lições e um aprendizado não só espiritual, mas de vitória emocional e física. Que talvez você, quando entrou aqui nesta manhã, esteja buscando esse toque, esse renovo, essa cura, seja para o seu espírito, seja para a sua alma, seja para o seu corpo. E que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. A gente não vem à casa de Deus sem nenhum propósito que não seja de adorá-lo e de receber dele um vinho novo, não é? Não é essa nossa motivação. Quem era Ana? Vamos entender quem era Ana. Ana era casada com Eucana. Eucana era seu marido. Ana era uma mulher, como disse a palavra, não podia gerar. Mas a palavra também diz que foi Deus quem permitiu. Ela não gerava. Quem mais ela era? Que me ficou assim forte ao coração. Ana era uma mulher triste e amargurada. Triste e amargurada, como muitas mulheres hoje nós conhecemos. Ana carregava uma amargura e um fardo muito grande no seu coração. Ana tinha uma tristeza enorme, a tal ponto de todos os anos, quando seu marido ia à casa de Deus, ia ver o sacerdote, levar a oferta, ela não comia, não bebia nada, ela não se alegrava, porque é o que diz a palavra. E quando nós estamos assim, a primeira coisa, a gente perde o apetite, né? Quando a gente tem uma tristeza, uma situação difícil, ou um quadro de amargura, né? Uma pessoa que vive, por exemplo, um período de depressão, a primeira coisa, a alimentação é aquela que é ou tirada, ela não entra no equilíbrio, ou ela é tirada da vida daquela pessoa, não quer comer, ou então come demais. Né? Então, não existe um equilíbrio para uma pessoa triste e amargurada, uma pessoa que carrega uma carga, um fardo muito grande. E Ana me dá essa ideia desse peso, dessa tristeza. Né? Ela era uma mulher assim, ela era muito humilhada. Porque naquela época podia ser bígamo, né? Ter outros casamentos. E péssimo, né, gente? Péssimo. Quem que aqui ia gostar uma coisa dessa? Mesmo lá, é da nossa natureza, né? Não dividirmos o marido, certo? Vocês estão aí? O que vocês acham disso? Podemos dividir? Mesmo sendo algo muito natural naqueles dias, não era uma coisa que a nossa natureza ia aplaudir e achar legal. E ainda uma mulher que a humilhava. Por quê? Porque ela tinha filhos e ela então provocava a outra. E vou falar uma coisa agora para as mulheres. Os homens podem tampar os ouvidos. Não que vocês já não saibam. Mas nós mulheres, quando queremos provocar, humilhar, cutucar alguém, a gente faz de todas as formas. Até com um sorrisinho irônico. É ou não? Não é verdade? A gente consegue. Seja uma olhadinha assim, ó. Essa pastora aí veio com esse vestido pregar? Veio. E pronto. Imagina Penina, cutucava a outra, então, olha aqui, eu e o bando de filho e ela nenhum. Com certeza. E por isso ela se sentia humilhada. Isso me remete muito aos dias de hoje, onde nós mulheres vivemos um tempo de muita, como que eu posso dizer, opressão. Nunca se ouviu falar tanto em feminicídio. Nunca. Ele sempre existiu, tá, gente? Ele sempre existiu.
Mas hoje, essa opressão na vida da mulher em todo o tempo. Assédio moral, assédio emocional, assédio sexual, físico, todo o tempo a gente ouve. Hoje a gente não tem paz de entrar no transporte público. A mulher todo o tempo sendo subjugada, né? E, em contrapartida, batendo de frente com uma sociedade que agora, que nós somos machistas, não tem jeito. A nossa sociedade é assim. Porém, nasce agora, o que não é de agora, o feminismo, para bater de frente. E aí pior, aí fica pior. Porque fica aquela guerra, aquela coisa de força, querendo medir força com o homem, eu quero ser melhor, eu quero ser maior, eu sou mais poderosa, eu ganho mais, eu mando mais. E o outro fala, quero ver quem vai passar por cima de mim, mulher nenhuma passa por cima de mim. Estava comentando agora com o pastor Davis, que é uma estratégia maligna, reparem. A primeira ideia de Deus foi desenhar a família. Pai, mãe e filhos. Ó, pai, mãe, filhos. Tem um ligadinho em mim. E filhos. Então, o homem é o cabeça, a mulher submissa, não subserviente. Ela está ao lado, é aquela que completa, é aquela que ajuda, é aquela que está junto, é aquela que constrói junto. Ela é a coluna. Não existe teto, proteção, sem coluna. Não existe. O teto cai. E assim também não existe só coluna sem cobertura. Percebe? Essa foi a ideia de Deus. E os filhos em harmonia obedecem. São filhos que recebem. Essa é a visão de Deus para a família, meus queridos. Só que o que o diabo tem construído e semeado hoje em dia no nosso meio? Enfraquecer o homem saiu do seu papel, enfraquece, e aí o que nós temos visto é a troca de papéis. Nós vemos a mulher saindo do lugar dela de coluna, de formação, ali de sustentação, para querer ser cobertura e quer ser mais que ele. Então é uma desconstrução da família. E os filhos estão desorientados. Os filhos não sabem quem obedecer, os filhos não sabem a quem olhar, quem eu tenho que seguir. Então a minha mãe é a figura de referência forte, então eu quero ser igual à minha mãe. Não, mas é meu pai, então eu quero ser... Os filhos estão perdidos. Essa é a sociedade brasileira que a gente vê. Quando eu vou atender uma família, é muito impossível eu dizer assim, a criança está vivendo um problema de rebelião, de agressividade. Ela não é o problema, ela só está refletindo o que ela está vivendo na célula familiar. Então, a ideia do inferno é mudar o plano de Deus. Mudar essa construção divina, porque mudando, desconjunta toda uma sociedade. E aí a gente está vendo o que nós estamos vivendo. E vou dizer uma coisa para vocês, tudo que a gente está vendo tem nada a ver com política, viu gente? Isso não tem nada a ver. Se é esse o presidente, se é o outro, se é aquele, se é aquele. Não, a gente está vendo primeiro, no mundo inteiro. Vai dar uma olhadinha aí, não precisa viajar o mundo inteiro, é bom, é legal, mas não precisa. Dá uma olhadinha na internet e vocês vão ver os absurdos e as coisas na Holanda, lá na Europa, nos Estados Unidos. A mesma coisa, nada difere daqui. É a mesma ideia, o diabo tentando desconstruir o papel da mulher, querendo fazer dela o que Deus fez ao homem. E é tão legal quando a gente está no lugar que Deus nos colocou. Sabe por quê? Porque tudo funciona. Funciona com tanta graça. Ele fala, eu não quero ser homem. Fazer o papel do homem. Eu não quero, para quê? Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Força, essa coisa, não tenho força. Preciso para abrir o vidro de azeitona, preciso chamar. Preciso, sou assim mesmo.
Deus me fez com outros dons e talentos, diferentes do dele. Sensibilidade, nossa, como eu disse no início, esse dom maternal, que isso não tem a ver se eu tenho filhos ou não filhos, esse dom eu tenho e acabou, porque foi dado por Deus. A sensibilidade que uma mãe tem de olhar para um filho, você não está bem. O que está acontecendo? Isso tudo Deus deu à mulher. E deu ao homem a força, a garra, a proteção, o cuidado conosco, com a família. É aquele que vai mostrando o caminho e nós vamos apoiando. Então, ser submissa é diferente de ser subjugada, subserviente. Faz porque eu estou mandando. Não, eu faço porque eu amo e porque eu entendo o teu lugar, o lugar que Deus deu a você, de cuidar de mim e dos nossos filhos. É diferente ou não? É diferente do que a gente está ouvindo ou não? E voltando aqui para Ana, Ana era uma mulher assim, humilhada. E eu percebo que Eucana era um homem meio, assim, aqui para nós. Está gravando isso aqui? Está na internet? Tá? Tudo bem. Um homem meio bocozão, gente. Não é meio assim, não é um cara firme, um cara para falar, não fique assim, eu estou com você, vamos buscar em Deus, eu te apoio, eu te ajudo. Mas não, ela ali humilhada, toda vez recebendo as tristezas, as risadas da outra, e ele ainda olhava, escuta, mas eu não valho mais para você do que 10 filhos? Ah, amigo, claro que não. Né? Parece que faltou um pouquinho para Eucana uma sensibilidade de olhar, e a Bíblia disse que a ela, Ana, ele a amava, e por isso ele dava 2 porções para ela. Imaginou se não amasse. Tudo bem, isso é um comentário só. Então, quando ele sobe, né? Quando eles sobem ao templo, ela sobe desesperada dessa vez. Eu acho que a figura de Ana, para mim, é aquele assim, chega, estou cansada dessa papagaiada. De todo ano eu tenho que subir aqui e ficar pagando esse mico, né, com essa vergonha, sendo perturbada por essa mulher. Eu acho que ela já estava assim, com a paciência aqui. E ir ao templo aquele ano foi o ano assim, foi o momento que basta. Basta. Até o ponto do verso, vamos lá, do verso 11. Não, no verso 9. Quando ela diz assim, olha, quando terminou de comer e beber, estando o sacerdote sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou. Essa atitude de Ana, para mim, gente, tem uma figura espiritual muito forte. É o posicionamento de Ana diante da dificuldade que ela estava enfrentando. E eu trago para nós qual é o posicionamento que nós estamos tendo diante de algumas situações difíceis que a gente vive, e que essa situação se repete ano após ano, e eu fico esperando. Hoje eu vou procurar o pastor Davis para orar por mim, hoje eu vou procurar o pastor Altair para orar por mim. É sempre o mesmo problema, sempre as mesmas situações, pegando daqui, transferindo para o outro, sem um posicionamento. E a Bíblia mostra que Ana se levantou. O sacerdote estava ali, sentado. A figura de Ana se levantando, tomando uma posição, como se tivesse batido na mesa e basta, chega. Não dá mais para aceitar algumas situações como normais. E nós, muitas vezes, enfrentamos problemas com os nossos filhos, dentro da nossa casa, e a gente fecha os olhos. Eu preciso pedir no G100 para orarem. Eu preciso pedir que orem por mim no grupo de mulheres. Não, Deus quer você. Você levantando. É muito legal a gente chegar aqui e ouvir uma palavra de mãe, aquela que cuida, a sofredora. Não. Deus fez de você mãe, mulher forte. E o seu posicionamento nele? Como é que fica?
É você que quer ver aquela situação mudada. É seu filho nas drogas, é seu filho longe de Deus, é seu filho que está aí numa confusão demoníaca. É ele diante da violência. E o que você está fazendo? De braço cruzado, chorando todo ano? E vindo todo domingo aqui, adora a Deus, e de novo. E vem, e tem uma irmã na sede, que eu já disse para ela, não me procure mais para orar pela sua situação. Não vou orar mais. Não sou eu quem tem que orar por isso. Diz para ela. Eu conheço você há 30 anos e é a mesma situação. Não. Ou a situação não existe, é uma forma dela chamar atenção, não sei. Ou a situação existe e está faltando um posicionamento em Deus. Eu não conheço um Deus que não ouve as orações, gente. Eu não conheço, eu sou fruto de uma oração ouvida. Minha família é fruto de uma oração ouvida. Peraí. Na minha angústia clamei e o Senhor me ouviu e me livrou de todas as minhas aflições, diz a palavra. E aí? E nós não vamos fazer nada. Nada. Então, aqui eu anotei 3 atitudes de Ana, que tem que ser a nossa atitude hoje. Hoje nós vamos dar um basta. Quem aqui está vivendo situações difíceis? Deixa eu saber. Situações difíceis. Não estou dizendo só mãe. Situações difíceis, que está insistente e não consegue sair daquilo. Então, hoje é o dia de você se levantar. E não é levantar da cadeira. É levantar o coração. É levantar a disposição. É levantar a sua fé. É levantar a sua firmeza. É levantar a sua posição em Deus. Saber quem você é. Se você é filho, você reivindica como filho. Agora, se você ainda é escravo do diabo, da velha, aí não tem como ficar pedindo mesmo, porque não tem fé. Eu não nasci, eu não sei o que ela está falando. Mas em Deus, em Deus. Então a primeira atitude aqui, Ana levantou-se. 1 Samuel 1,9, que foi esse texto que eu li para vocês. É uma atitude, gente, de dentro para fora. Ela não só levantou da cadeira e foi orar, não foi isso. Quando ela levanta, ela só expressa aquilo que ela estava dentro, a disposição. Eu não vou orar nem aqui, eu vou me levantar, é com garra. Eu acho que assim, os meus olhos fantasiosos, né? A gente consegue visualizar Ana fazendo assim, pera um pouquinho, chega, né? Chega, vou me levantar. Chega de chorar pelas mesmas coisas. Preciso tomar uma posição, preciso confiar em Deus, preciso declarar as verdades de Deus naquela situação que eu estou vivendo. Poxa, nós temos uma palavra de Deus, gente, uma palavra tão rica, que nos direciona. Nós precisamos conhecer a palavra, porque no momento de dificuldade e luta, é com ela que nós vamos guerrear. É com ela. É quando você vê o seu filho longe, e a palavra diz para você que todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz na tua casa. É a mesma que diz assim, você e sua casa servirão ao Senhor. São promessas de Deus. Esse livro aqui tem 4.000 promessas de Deus para nós. E detalhe, todas elas vão se cumprir, porque Ele quando fala, cumpre. Ele não é Deus de prometer e não cumprir. Se Ele prometeu, custa o que custar, demore o que talvez aos nossos olhos possa demorar, mas vai acontecer todas elas na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Não adianta fugirmos das promessas, não adianta. Nós só precisamos conhecê-las. E hoje eu trouxe até um presentinho para vocês, que vocês vão receber. No final eu conto. Fica tudo curiosa agora. Tudo curiosa. Mulher é assim, tudo bem, é bom, é muito legal. Vocês estão tudo curiosos com o presente que vão ganhar Dia das Mães também, né? Ou só eu? Vocês já ganharam?
Não também? Então, eu só um, mas eu tenho 4 filhos. Um só, não vem essa historinha de vamos juntar todo mundo? Não. Eu não juntei todo mundo numa gravidez só. Foram 4 vezes, esse tamanho, né, Shirley? Lembra da nossa barrigona? Então, 4 vezes lá, sofremos, né? Então, 4 presentes merecidos, certo? Justíssimo. Então, se a maioria apoia, passe isso para os seus irmãos, Annelise. Enfim, Ana, ela reagiu, ela busca uma saída e ela busca o melhor caminho. Não adianta eu buscar em pessoas, não adianta buscar em situações, em homens, em lugares, não é aí. A saída está em Deus, minha irmã e meu irmão. Não desanime. Deus nessa manhã está esperando que você tome uma posição. Quando eu digo para vocês, levantem-se, em outras palavras eu estou querendo dizer, tomem a posição, se reergam, se reergam. Segundo lugar aqui, que a Bíblia mostra para nós, no verso 10. E com a alma amargurada, chorou muito. Chorou. Gente, vocês já choraram? Aquele choro de desespero? Já chorou? Aquele choro assim, desesperador? Aquela coisa que depois que você acaba, ou teve um momento assim com Deus, que depois que você acaba, parece que tirou um peso das suas costas. Parece que aquilo aliviou de um jeito. E você fala, eu precisava chorar, eu precisava pôr para fora, né? Os psicólogos dizem que o choro também é uma forma da gente vomitar, né? Algumas dores que sentimos e que temos. E a Bíblia fala que Ana chorou assim. Não foi um choro qualquer, foi um choro do fundo da sua alma. Foi um choro que é aquele choro de descarregar, de desapegar do problema. Chega de sofrer sozinha com essa esterilidade. Chega de não mostrar a Deus aquilo que está me incomodando. Se foi Ele que permitiu que eu ficasse assim, eu quero também dizer a Ele o quanto isso está me machucando. Você já chorou pelo seu filho assim? Você já chorou por esta situação assim? Do fundo da sua alma. Quando você vê que a situação, porque a gente, mulher, tem muito isso, né? A gente quer ter o problema sob controle. Tem que estar debaixo do nosso controle. Do nosso, né? Por isso que fala a galinha e os pintinhos, né? Porque ela tem aquela zona grande, ela abre e todo mundo entra aqui, está tudo certo. E eu vou falar para vocês, quem tem filho casado aqui? Deixa eu ver. Então, quem tem filho casado sabe o que eu estou falando. A gente até os casados quer colocar aqui. E não é mais problema nosso. E quando vê, ops, foi sem querer, né? Porque a gente quer ter tudo debaixo do nosso controle. E eu vou dizer uma coisa para você, uma notícia, tá? Para você, mulher. Porque eu sei que os homens, eles nunca querem ter nada debaixo do controle. Eles não têm esse nível que a gente tem, assim. São superiores. Mas deixa eu dizer, esse controle que você tanto quer é falso. Porque não adianta nada você querer ter controle da situação se você não der o controle a quem pode mudar a situação. Então, não adianta de nada você querer colocar tudo aqui. Este problema está debaixo do meu controle. Eu estou resolvendo. E o problema se alimentando. E a situação só piorando. Ore, minha irmã. Chore. Se levante, se posicione em Deus, vai no seu lugar secreto, é lá. Ela não estava orando gritado no templo, a Bíblia fala que ela só mexia a boca, mas a oração dela era tão desesperadora, que o sacerdote, com toda a sabedoria, achou que a mulher tivesse bêbada. Mas, pensa o seguinte, se ele pensou isso, é porque o desespero dela era tão grande, que ela passava como uma embriagada. Como que é a figura de uma pessoa bêbada? Como é?
Uma figura, a pessoa só venta nele, né? Só balança ele, fala bobagem, fala alto demais, não consegue ter o controle. E quando o sacerdote olha e diz para ela que essa mulher está bêbada, vem para o templo assim, desse jeito. Meu Deus. Gente, era a oração de sinceridade, era a oração de alívio, era a oração onde ela coloca na cruz de Cristo tudo, porque é o que nós temos que fazer. É colocar lá, é a oração do desapego do problema. Chega disso, chega de mastigar chiclete velho, chega, sabe como que é chiclete velho? Você fica mastigando, tá duro, tá doendo aqui, tá sem sabor, e você tá lá, falando dele, e ele tá ali, te fazendo lembrar, e ele não tem mais sabor, ele só te machuca, e é duro, e tá lá, e você não larga. Entrega, minha irmã. Esquece, deixa Deus cuidar. Ele prometeu, se Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cuidar, pois Ele disse que no ventre ainda, seu filho no teu ventre, Ele já conhecia os dias dele, e Ele já chamava pelo nome. Nenhum fio da nossa cabeça cai sem que Ele permita. Então como é que Ele não está vendo o problema que você está vivendo? A amargura que você tem, aquilo que você está carregando. Ele está vendo, mas Ele está esperando a sua posição. Para quem você vai entregar? É para mim? Você vai passar o seu problema para mim? Você quer que eu cuide para você? Então eu preciso que você me dê. Larga! Larga! Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. É esse o nosso papel. Entrega, descansa, confia e Ele vai fazer. Então o primeiro aqui, ela se levantou. O segundo, ela chorou abundantemente. Aquele choro que lava a alma, que põe a dor para fora. E por último aqui, ela, no versículo 10, orou ao Senhor. Olha lá. No 10, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E entregou. É tão importante a nossa oração, como mulheres de Deus. É tão importante nossa oração aos filhos, como é importante. Não existe oração de uma mãe desprezada pelo nosso Deus. Nosso papel na vida dos nossos filhos, seja ele de forma espiritual ou de forma física, natural, ou de filhos que adotamos, ou de filhos espirituais que ganhamos, o papel é orar, ensinar, amar. É nosso papel. Como é importante, por exemplo, o Ministério Comuna Kids. Eu estava lá, sou apaixonada por esse ministério. Eu falei para minha mãe, eu ajudo, estou junto com as mulheres, eu gosto muito da ministração, mas o meu primeiro amor é lá. Certo, bem amiga? É lá. Amo trabalhar com a educação cristã, com a formação. Mas eu posso dizer uma coisa, o Comuna Kids é uma bênção, mas ele é coadjuvante. Ele trabalha junto com você. Sabe como é importante que vocês mães, vocês pais, vocês jovens, participem desse processo de formação, de educação na vida dessa geração. É a igreja, vocês sabiam? A gente vai passar, e essa igreja que está se reunindo exatamente aqui deste lado, porque é uma outra igreja, são eles que virão para cá e darão continuidade a isso aqui. E nós, muitas vezes, como pais e mães, vivendo problemas, lutas, dificuldades, eu vou sentar. Não estou fazendo nada, vou levar meu filho para lá, e lá eles vão ensinar a historinha, vai ficar na classinha, duas palavras que eu detesto. Historinha e classinha. Não tem historinha nenhuma, é a palavra de Deus, são as verdades e os princípios da palavra de Deus. E não é classinha nenhuma, é um culto infantil, é o lugar aonde os meus filhos são edificados com a minha autorização.
Eles não podem fazer nada lá se nós não dermos essa autorização. Agora, você já pensou em participar desse ministério de formação? Um ministério maternal, né? Porque é um ministério muito de cuidar de crianças. Leva no banheiro, vai contar, vai cantar, vai fazer o louvor, vai ensinar as primeiras verdades de Deus. Um ministério importante. E às vezes nós estamos aqui, completando as cadeiras das nossas igrejas, não sabemos o nosso lugar, temos um papel importante, temos uma bagagem e não fazemos. Por quê? Porque eu estou preocupado com o meu problema. Estou preocupada muito com o meu problema, Alessandra. Olha, não adianta, é melhor eu ficar aqui. Como é que eu vou para lá? Porque eu estou olhando o meu umbigo, os meus filhos estão criados. Para que eu vou fazer isso? Sabia que precisa da sua ajuda no ministério com adolescentes? Sabia que precisa da sua ajuda no ministério com jovens? Com as famílias? Com as mulheres? Com os homens? Como é importante. É assim, é o corpo, é a beleza do corpo. Mas para isso, eu preciso que Deus pegue a minha dificuldade, o meu problema. De Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, cuida das coisas de Deus, que das. Resumindo, faça isso, meu irmão e minha irmã. Vamos desapegar. Hoje é manhã do desapego. Vamos desatar essa amarra que te impede de ser uma mulher livre. Porque sabe, lendo o final do texto, a gente vê a figura de Ana liberta. Ela nem sabia que ela tinha sido curada. Ela nem sabia. Mas ela está liberta. E a Bíblia fala que quando ela sai, o rosto dela não estava mais abatido. No verso 18. Quando ela sai da presença ali, quando ela deixa no lugar secreto, ela e Deus, quando ela se derrama, ela se posiciona, ela vomita. Parece uma palavra feia, mas não é bonito. Porque a gente tem que pôr para fora aquilo que está fazendo mal para nós. Quando ela deixa ali no altar e ela entrega, ela descansa. A Bíblia fala no verso 18, na parte B. Então ela saiu, seguiu o seu caminho, comeu. O seu rosto não estava mais abatido. Ela já tinha sido curada? Tinha. Ela tinha acabado de orar. Ela tinha sido curada? Ela não sabia. Mas ela entregou, ela descansou, ela entregou, confiou. E aí então, no verso 19, também na parte B do verso diz assim: o Senhor se lembrou dela. O semblante não era o mesmo, ela, pela fé, ela recebeu. Ela comeu o que ela não comia mais. Ela se alegrou, o rosto era aliviado, a dor havia saído. Cura, ela ainda não sabia, mas Deus estava ali, começando a primeira obra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. A última palavra vem dele. Não adianta você querer ficar tomando o seu problema para você, engolindo, se amargurando, se travando. Não participo, não ponho o meu ministério para desenvolver, não sigo a Deus, não fico porque eu tenho essa amarra. É como se tivesse uma bola de ferro na perna, se arrastando. E Deus está querendo, levanta, manda para mim esse problema. Eu tudo posso resolver, eu posso fazer. Joga no meu colo, põe na minha cruz, deixa que o meu sangue faz isso. Ele traz, porque o que nós vimos na vida de Ana, ela não só recebeu a cura física, mas também a cura emocional e a cura espiritual. Ela viu a saída. Uma oração, 3 curas. Uma oração de entrega. Quanta libertação, quanta alegria.
E nasce Samuel, e depois, o que Samuel se tornou, gente? O grande profeta das nações. O grande profeta. Uma oração de entrega, uma oração que você pode fazer hoje, meu irmão e minha irmã, e a sua vida e o destino da sua família pode mudar. Está na tua mão. Ou você solta e entrega para quem pode fazer, ou então você traz para você, fica para você, se amargura, fica humilhada, entristecida, deprimida, amarrada, e anos da sua vida são consumidos pelo diabo, porque a amargura é pecado, é falta de confiança em Deus, é pecado. E quando estamos em pecado, estamos divididos. Não temos o livre acesso. Então preste atenção. O que você está fazendo? Se você veio com o coração apertado, puxa, queria meu filho assim, queria minha família igualzinha a do pastor Davis. Pois é, eu também. Então vá orar igual o pastor Davis ora. Pronto. Nenhum de nós temos as famílias perfeitas. Pelo contrário, a quem muito é dado, muito é cobrado. Como os nossos filhos são cobrados. Perfeição, espiritualidade, comportamento. E eu sempre dizia para os meus filhos, quando eles eram pequenos, a minha vingança, vocês estão fazendo arte, desobediência, nananana, como criança normal. Eu dizia para eles assim, a minha vingança vai ser que um dia vocês vão se converter. Pronto, e foi o que aconteceu. Não é porque nasceram no ventre de uma mulher crente que vai nascer crente. Não é assim. Ah, era pastor, então vem vir pastor. Também não. Cada filho tem o seu dom e o seu talento. E cada filho precisa se converter. Precisa ser regenerado. Precisa ter a nova vida em Jesus. E aí, o que você está esperando? Para orar pelo seu filho? Porque nós somos assim, mães excelentes. Se um filho bate, se um amiguinho bate no nosso filho na escola, meu Deus do céu. Vai lá e quer matar quem? A diretora. É ela mesma. É ela mesma que toma. Se faz... Olhou e mostrou a língua. Ah, mas eu viro bicho, porque eu não vou admitir. A gente é uma leoa. É uma leoa. Para tantas vezes, coisas que a gente precisa ensinar os nossos filhos a viver. Nós precisamos ensinar. Isso se chama maturidade emocional. Levar o filho a resolver os seus próprios problemas. Chega na universidade, não consegue as pressões da universidade. Ah, eu não estou sabendo a minha identidade, qual que é a minha escolha, qual que é. Espera um pouquinho. É em casa que ele aprende. É em casa que a mãe mostra e o pai afirma, abre o destino. É o pai que firma o destino. É assim. Não transfere, gente. A gente tem essa mania de transferir para os outros uma responsabilidade que é nossa. É sua, minha e sua, diante de Deus. Apresentarmos a nossa casa, os nossos filhos. E hoje, como um dia das mães, todas as mães, nós vamos ter 2 momentos aqui especiais de oração. Mas para você, mãe em especial, que gerou filhos, seja de forma do coração, natural ou sobrenatural. Deus quer tocar você. Deus quer te chacoalhar. Somos leoas. Mas quando a gente entra, a gente passa a bola para o leão. A gente sai arrebentada das guerras com os nossos filhos. A gente sai arrebentada. Mas eles saem ilesos. É assim ou não é? É ou não é? Eu tenho uma foto, uma figura muito legal que eu vi esses dias e veja se você consegue projetar para mim. Dá para ver? Eu não sei se vai dar. Será que é melhor apagar só um pouquinho para eles verem um detalhe que eu queria mostrar? Me ajuda, desculpa. Eu sei que eu baguncei todo o esquema de vocês aí.
Mas essa figura reflete muito bem o nosso papel como mãe. Eu acho que dá. Vocês estão conseguindo ver? Porque é uma leoa. Na foto, ela está todinha. Dá para tirar esse quadradinho aí? É bem onde eu quero mostrar. Olha lá. Ela está toda ensanguentada. Ela perdeu um dente. Mas o filho está aqui, intacto do lado dela. Essa figura, gente, também reflete, porque o amor de mãe é muito semelhante ao amor de Deus por nós. Muito semelhante. É o amor incondicional, o amor que gera, o amor que tem ligação. É o amor profundo que nós temos. É o amor que deixa a gente cego, né? A gente sai de giro quando toca num filho da gente. E eu, quando olhei essa figura, não só me vi nela, que muitas vezes saía arrebentada, mas meus filhos ilesos, livrei do inferno, com a ajuda do meu Deus. Mas a figura de Deus, quando Ele pega os nossos problemas, Ele briga com o inferno, Ele perde o dente, ele sai sujo de sangue, mas nós somos todos protegidos pelos braços do nosso Pai. É a figura maravilhosa. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o protetor. Ele é o bravo que luta por nós, luta as nossas batalhas, que nos defende, que nos protege. Foi crucificado. Gente, já imaginou que é ser crucificado? Quanto sangue foi vertido por nós? Quanta machucadura, quanta dor, quanta humilhação. Em todos os sentidos o nosso Jesus viveu por amor incondicional a mim e a você. Sabendo que nós o ofenderíamos, nós o machucaríamos, nós o negaríamos. E Ele mesmo assim fez isso. E o que vocês acham que Ele vai fazer com esse problema que para você é desse tamanho e para Ele é tão pequeno? Ele só está esperando um passo de fé. Vamos aplaudir a esse Deus tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Para encerrar aqui, e aí eu quero orar com vocês. As lições para nós mães, para nós igreja. As lições, as dificuldades, elas nos moldam e elas nos impulsionam ao lugar secreto. O segredo de vencer as nossas batalhas é estar no lugar secreto, com Deus, levar a Ele, tomar a posição, nos derramarmos. Orar de forma específica pelos nossos filhos. O diabo não vence. Uma frase que eu coloquei aqui. Eu não li em lugar nenhum. Mas foi uma frase que veio no meu coração enquanto eu orava. O diabo não vence nenhuma mãe de joelho. Vamos repetir? Vamos fazer diferente. Eu quero que as mães fiquem em pé aqui. As mães. Fiquem em pé. Nós vamos repetir junto. Vamos repetir junto. Não dá para escrever essa frase aí, né? Dá para fazer aquela coisa assim? Não? Dá? Então, consegue escrever? É assim, ó. O diabo não vence uma mãe de joelho. Vamos de novo? Forte, com voz de guerreira. Não de mãe humilhadinha, mas de mãe forte. De mãe que se levantou em Deus. De mãe decidida. Jogar, lembra que eu falei o chicletinho velho? Joga o chicletinho velho. A mãe guerreira, a mãe leoa, que pode sair machucada, mas o filho ileso e o filho forte para a glória do Senhor. Vamos falar junto? O diabo não vence uma mãe. Glória a Deus por isso. Você acredita nisso? Acredita nisso? Que seja assim na sua e na minha vida.